Maravilha, queridos. Hoje quero conversar com os irmãos sobre um tema que eu tenho recorrentemente trazido aos irmãos, sempre no início do ano, falando um pouquinho sobre o DNA da igreja. Nós precisamos entender por que Deus levantou um povo, por que Deus instituiu uma igreja, por que Deus espera, assim, então, conduzir a sua ação colocando o seu reino de Deus através destes povos que o Senhor tem levantado ao longo da história. Então é este o tema da nossa aula. Talvez você já possa pensar: pastor, já vi essa aula sua. Mentira, porque eu refiz. Eu sempre, quando essas aulas que são estratégicas no meu ministério, eu sempre tento ir melhorando elas a cada dia. Então, se você já viu essa aula, saiba que você ainda não viu. Tem várias outras coisas que eu vou trazer. Se você ainda nunca viu, benção também da mesma maneira. A ideia é que todos sejam alimentados e nutridos por aquilo que nós vamos falar nessa manhã. Mas antes disso, vamos orar mais uma vez, queridos? Senhor, eu quero te agradecer, Pai, porque é maravilhoso nós estarmos aqui vivos. Obrigado, Senhor, pelo ar que nós respiramos. Obrigado, Pai, pela cama que nós pudemos descansar, pelo alimento que nutre o nosso corpo físico. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é o Deus da provisão, o Deus que continua e sempre será fiel para com o teu povo. Obrigado pelo dia lindo lá fora. Obrigado por essa igreja, Pai, que há tantos anos, mais de 100 anos, tem pregado o teu evangelho e tem edificado o teu povo aqui nessa cidade. Eu peço que nesse tempo o Senhor esteja agora nutrindo também as nossas almas, que o Senhor esteja confrontando qualquer tipo de fé superficial, dando-nos o correto direcionamento e entendimento da tua palavra, segundo o teu evangelho, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então, talvez esse tema para você ele possa soar um pouco difícil, né? Eclesiologia missional. Rapidamente, a palavra eclesiologia, ela vem de dois termos aqui: eclésia, que significa igreja, e logos, que é o estudo, né? Ou seja, é o estudo da igreja. E esse estudo a partir de um viés missional. Esse termo, ele não é um termo novo, vou falar um pouquinho sobre a origem dele, mas ele se propõe a nos mostrar que a missão, ela não é necessariamente cumprida por aqueles que são enviados a algum lugar para fazer alguma coisa, mas missão é algo que o Senhor incumbiu todos aqueles que são parte do povo de Deus. Ou seja, ninguém pode nesse mundo levantar uma das mãos e dizer: eu não preciso cumprir a missão porque eu não sou missionário. A ideia de que o povo de Deus, ele tem no seu DNA essa incumbência de cumprir essa missão. Ninguém pode dizer: eu não posso, eu estou livre disso. Todos nós, a partir desse viés missional, somos chamados a cumprir essa missão. Então, missionalidade está relacionada ao fato de você fazer missão a partir do seu próprio contexto. Você não é enviado para um outro contexto, mas dentro do seu contexto, escola, trabalho, família, você cumpre essa missão que o Senhor deseja. Então, qual que é o material que eu usei aqui para fazer essa base bibliográfica para os irmãos? São esses 3 livros. O primeiro deles, A Igreja Missional da Bíblia, do pastor missiólogo Michael Gorin. Este livro aqui, irmãos, você precisa ler. Independentemente do que você esteja lendo, você coloque lá na sua lista. Você precisa ler esse livro, A Igreja Missional da Bíblia. O segundo livro é o livro Multiplique, do pastor Francis Chan. Esse é um livro um pouco mais simples. Então, se você está dando os seus primeiros passos na teologia, comece por esse, Multiplique. Ele tem o mesmo conteúdo do Igreja Missional na Bíblia. O Igreja Missional na Bíblia ele é um pouco mais aprofundado. Então, se você está dando os seus primeiros passos, comece por esse, Multiplique, do pastor Francis Chan. E o último é aquele que fundamenta todo o movimento missional mundial, que é o The Open Secret, do Leslie Newbegin. Esse pastor, ele é aquele que eu mais vou falar hoje, porque ele que trouxe esse conceito para a igreja nos nossos dias. Já tem a tradução dele, foi lançado acho que tem uns 2 anos, então você já tem acesso a esse livro em português também. Mas se você olhar aqui, qual pastor que você me indica para ler agora? Leia o primeiro ali, A Igreja Missional na Bíblia, que vai ser uma ferramenta muito legal para a sua vida, para você entender um pouquinho mais sobre a igreja. Acho que meu controle não está funcionando. Você passa para mim lá, por favor, Gabriel?
Então, o que Leslie Newbigin coloca para nós como igreja? A igreja, ela deve ser um sinal e um instrumento da reconciliação do mundo com Deus e dos homens uns com os outros. Olha a definição diferente que ele nos dá sobre igreja. Então, Leslie Newbigin, ele se levanta como esse precursor para falar sobre essa preocupação que ele teve em determinado momento da sua vida, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Pode passar mais um, por favor? O cronograma da nossa aula será esse aqui, queridos. Uma breve introdução, imersão no conceito que faremos agora, a falha de Israel, a missão de Deus no Antigo Testamento e a missão de Deus no Novo Testamento. São 150 slides, brincadeira, são 29. Sempre dá um número bem alto para todo mundo falar assim, meu Deus, aí você dá um número mais alto ainda, mas as pessoas já não ficam mais tão chocadas, porque o primeiro é muito alto, né? Então, serão 29 slides, vamos passar rapidinho aqui, para eu conseguir passar todo esse conteúdo para vocês. Pode passar o próximo, por favor? Então, quem foi Leslie Newbigin? Este irmão que está aí, você vai ver uma foto. Pode passar a próxima já. Esse aí é o pastor querido Leslie Newbigin, já falecido. Este irmão, um pastor que morava na Inglaterra, tinha um trabalho muito relevante, inclusive dando aulas num seminário. Ele entendia que ele cumpria bem o seu papel. Ele pastoreava uma igreja, ele dava aula num seminário, formava novos líderes. Então, tinha uma atuação assim, bem relevante no contexto inglês. Só que Deus começou a incomodá-lo nesse questionamento sobre missão. Ele, então, sai da Inglaterra e ele vai fazer missão na Índia, num contexto bem diferente dos dias de hoje que é a Índia. A Índia já é um país bem diferente do nosso, por exemplo. Mas, num contexto anterior, ela era ainda mais diferente. A globalização ainda não tinha alcançado determinadas partes da Índia, então era um dos países assim mais difíceis de se pregar o evangelho. Então Leslie Newbigin, ele vai até a Índia para então plantar uma igreja. Quando ele chega lá, ele começa a perceber algumas questões que para ele não faziam sentido. Ele começa a pregar o evangelho, ele levanta um grupo, esse grupo começa a conhecer Jesus, eles então começam a viver a igreja e a multiplicar a igreja lá na Índia, um ministério extremamente abençoado. Ele ficou lá alguns anos, passados esses anos, ele volta para a Inglaterra, para o mesmo contexto que ele estava quando ele foi enviado para a Índia. Só que quando ele chega lá, agora na Inglaterra, contexto que ele nasceu, cresceu, ele percebe que as coisas estão diferentes. E aqui eu separei algumas percepções que ele teve. A primeira delas, ele diz assim: enquanto nós, missionários do Ocidente, estamos evangelizando a sociedade pagã no Oriente, a sociedade ocidental foi paganizada. Então, quando ele vai na Índia para evangelizar uma sociedade pagã, a Índia que tem os seus vários deuses, quando ele volta, ele percebe que a sociedade pagã não é só a Índia, mas a Inglaterra que ele sempre fez parte. Só que quanto na Índia eles adoram vaca, rato, macaco, e várias outras coisas e elementos, ele percebe que esses mesmos deuses que eles adoram na Índia são adorados também na Inglaterra. Só que agora não através desses deuses que têm representações de animais, mas deuses como dinheiro, sexo, fama, poder. E ele começa a perceber que os contextos são parecidos. E ele diz: o meu contexto que eu sempre vivi é um contexto pagão. Muda um pouco a roupagem, mas é uma sociedade que está paganizada. Ele continua dizendo que no campo missionário, e aí entenda que o campo missionário era onde a igreja estava sendo plantada, as igrejas funcionavam de maneira diferente das igrejas da Europa e da América do Norte. Então, ele na Índia, plantando a igreja, o que ele percebeu? Que quando uma igreja é plantada numa sociedade totalmente hostil ao evangelho, que não conhece Jesus nem a sua obra, as pessoas, ao conhecerem ao Senhor, se comportavam diferente da maneira como que aqueles que eram evangelizados ou conheciam Jesus e a sua obra se comportavam naquele contexto ocidental. Ele começou a perceber isso, que o campo missionário, as pessoas tinham determinado tipo de comportamento, uma essência diferente. E no campo que já é evangelizado, a igreja já constituída, as pessoas tinham um comportamento diferente. Segunda conclusão dele, que no campo missionário, os crentes viviam em uma sociedade com valores radicalmente diferentes
dos que aprendiam na igreja. Então, quando o evangelho foi propagado na Índia, aquilo era totalmente disruptivo na vida daquela comunidade. E eles quebravam uma série de paradigmas para viver uma vida totalmente diferente do contexto da Índia. Ou seja, a sociedade era uma sociedade totalmente diferente da sociedade que o Senhor estava implementando lá na Índia. Na Inglaterra, não tinha essa distinção tão grande. Ele fala que a maneira como os da igreja viviam era muito parecida, para não dizer igual, e aqui esse igual é um parênteses meu, como a igreja vivia. Se no campo missionário, a igreja na Índia, ela vivia de uma maneira totalmente oposta à sociedade da Índia, na Inglaterra, a igreja da Inglaterra vivia de uma maneira praticamente igual a como a sociedade da Inglaterra vivia. Outra conclusão dele: no campo missionário, as igrejas não tinham departamentos de missões. Tudo o que se fazia estava relacionado à missão. Então, na Índia, cada pessoa que era membro daquela igreja, que havia conhecido a Jesus, era um missionário. Quando ele volta para a Inglaterra, o que ele percebe? Que existe uma segmentação na parte estrutural da igreja, um setor de missões. Nós temos um setor de missões. Este grupo é responsável por cumprir essas missões. Vocês percebem como isso é estranho? E Leslie Newbegin começou a perceber isso. Por que na igreja na Inglaterra precisa haver um setor para missões? Tendo em vista que toda a igreja é chamada para cumprir essa missão de Deus. Então, tudo o que se fazia no campo missionário estava sendo pensado a partir desse viés para alcançar, evangelizar, cumprir essa missão. Enquanto na igreja ocidental isso não acontecia dessa maneira. As programações, elas não eram todas feitas, voltadas para que a missão fosse cumprida. Outra conclusão dele, a quarta: a cultura ocidental estava rapidamente se tornando não cristã, um campo missionário, mas as igrejas não faziam ajustes sobre isso. O que ele está dizendo é: a igreja, ela estava se tornando um campo missionário. A missão não deveria ser feita fora dos muros, mas intramuros. A missão, ela precisaria ser feita junto aos irmãos, porque existiam pessoas que frequentavam a igreja durante toda a sua vida, que tinham um entendimento totalmente equivocado sobre a igreja, sobre o propósito da igreja, sobre o propósito do povo de Deus. E ele conta que essa percepção ele teve que, por quando ele chegar no seminário, aonde ele sempre deu aula, encontrando colegas professores dele, alunos que ele havia ensinado, pastoreando igrejas, que não mais acreditavam que a Bíblia era a palavra de Deus, mas que a Bíblia continha a palavra de Deus, que Deus era alguém que simplesmente criou o povo e soltou esse povo à sua própria sorte. Questões que são elementares na fé cristã, mas que não eram encontradas de uma maneira convicta dentro de seminário e dentro das igrejas. Ele percebeu que a igreja havia se tornado um campo missionário. A igreja não estava cumprindo o seu propósito pela qual ela foi criada. Então, qual que é a última conclusão dele? Agora, igrejas na Europa e na América do Norte tinham que reconhecer o fato de não estarem mais operando numa cultura cristã. Então ele faz esse paralelo daquilo que ele encontrou na Índia, o evangelho sendo pregado e disseminado numa cultura totalmente pagã, com a volta dele para a Inglaterra, encontrando esse mesmo contexto numa roupagem diferente. O evangelho necessitando de ser pregado dentro da própria igreja, para os irmãos da própria igreja. Irmãos, essa mensagem não é uma mensagem que se aplica exclusivamente ao contexto das igrejas da Inglaterra, nem da América do Norte, mas do nosso contexto. Porque quando nós olhamos para as nossas vidas, nós percebemos que as nossas preocupações são as mesmas das pessoas lá de fora. Quem aqui não está mais preocupado com a sua carreira do que com a missão de Deus? Quem aqui não está mais preocupado com questões subjetivas e individuais do que com a missão de Deus?
Quem aqui não fica ansioso quando o dinheiro aperta, quando as coisas não dão certo, mais do que com a missão de Deus? Deixa eu te fazer uma pergunta bem direta. Qual foi a última vez que você ficou ansioso por o evangelho não estar sendo pregado na nossa cidade? Qual foi a última vez que você ficou ansioso e nervoso pelo fato de visitantes não estarem entrando na nossa igreja? Normalmente as nossas preocupações não são essas. As nossas preocupações são as mesmas preocupações das pessoas que estão fora dos nossos muros. Sabe o que isso significa? Que nós estamos nos parecendo demais com eles e deixando de ser aqueles a quem o Senhor espera que nós sejamos. Nós perdemos a razão do nosso propósito e nós temos tornado a igreja num clube, onde nós nos relacionamos, nós pagamos a mensalidade ou dízimo, como você quiser chamar, vivemos entre nós, fazemos coisas entre nós e nos esquecemos daquilo que é essencial na nossa fé, de que nós vivamos o evangelho, de que nós choremos pela nossa cidade. Ontem eu recebi a notícia de uma pessoa que eu tive uma amizade durante muito tempo na minha vida que liquidou com a sua vida. Por quê? Eu não tive a oportunidade de pregar o evangelho para aquele irmão e não vou mais ter. Qual foi a última vez que você chorou pelo nosso contexto, pela nossa cidade, pelas misérias que nós observamos dia após dia na nossa cidade? Normalmente nós não choramos por isso. Nós choramos pela nossa vida, pelas nossas coisas, pelo nosso castelinho de areia. É essa a indignação de Leslie Newbegin quando ele volta para o seu contexto. E aí então ele começa a escrever nesse sentido. Nós precisamos resgatar o sentido, o propósito da igreja. E aí então nós observamos que esse conceito de igreja missional, ele começa a ser difundido, primeiro na Inglaterra, depois na América do Norte, e agora então nos últimos 20 anos chegando ao Brasil. E então o que esse conceito ele tem a ver com a nossa vida? Eles começaram a olhar para as Escrituras. Como que o povo de Deus falhou em cumprir a sua missão? Porque nós podemos aprender com eles. O povo do Antigo Testamento é diferente de nós, irmãos. Eram as mesmas pessoas, não tem nenhuma diferença. Nós somos a quem eles eram. Os ídolos, os deuses, são os mesmos deuses que nós adoramos isso, e os deuses os quais o Senhor nos chama para que nós nos arrependamos. Então, qual foi a falha do povo de Deus? Abra comigo lá, por favor, em Ezequiel. Irmãos, vão ser vários textos que eu vou ler, se você puder acompanhando comigo, para vocês perceberem como tudo isso que eu estou dizendo não é algo da minha cabeça, nem desses autores, mas como isso é bíblico. Então, Ezequiel 36, versículo 22 e 23 diz assim: por isso, diga à nação de Israel, uma mensagem de Deus ao profeta, para ele dizer ao povo: assim diz o soberano Senhor, não é por causa de vocês, ó nação de Israel, que vou fazer essas coisas, mas por causa do meu santo nome, o qual vocês profanaram entre as nações para onde foram. Ou seja, o que Deus está falando aqui para o povo? A missão não é nossa, a missão é de Deus. Isso implica em duas coisas. Primeira, que a missão ela vai se cumprir nesse mundo, independentemente daquilo que nós possamos fazer, independentemente da sua disponibilidade ou da sua ocupação, ela vai se cumprir. Se você não puder, sabe o que Deus vai fazer? Ele vai levantar outro que vai cumprir, porque a missão é dele. Então é isso que ele está dizendo para o profeta Ezequiel. Ezequiel, diga para o povo, a missão é minha, independentemente de vocês, e eu vou cumpri-la, porque vocês profanaram o meu santo nome. E aqui é aquela discussão, como nós profanamos o nome de Deus? Em primeiro lugar, nós observamos que nós profanamos, pode passar mais um por favor? Profanamos o nome do Senhor quando nós adoramos outros deuses senão o nosso Senhor. Na Índia, quais são os ídolos daquela cultura? Eu falei alguns aqui, aqueles animais que para eles são deuses, figuras humanas misturadas com animais, são os ídolos deles. Mas Israel profanou o nosso Deus? Existem N episódios, N, de homens de Deus que profanaram o nosso Senhor a partir da idolatria. Por exemplo, os irmãos lembram
quando Jacó, ele foge da presença do seu sogro, a sua esposa amada, ela tinha deixado o que embaixo? Eu esqueci aquilo que coloca em cima do cavalo. As celas, o que ela tinha colocado ali nas celas dos camelos? Era dos camelos, né? O que ela coloca? Ídolos do seu pai. Mas lembre-se, o pai dela era do qual povo? Do povo de Deus também. Um outro exemplo, nós encontramos a esposa de Davi, a filha do rei Saul, também com imagens, adorando outros deuses. O próprio filho de Davi, o homem mais sábio que já pisou nesse mundo, o rei Salomão, se adorou, se prostrou a outros deuses, entregou a sua vida a deuses das suas 1000 esposas que ele teve. A idolatria sempre fez parte do povo de Deus. O povo de Deus, na sua essência, é monoteísta, mas na prática nós vemos esse povo adorando outros e outros e outros deuses. Na nossa cultura não é diferente disso. Nós profanamos o nosso Senhor quando nós colocamos qualquer outra coisa, pessoa, aonde é lugar de direito do nosso Senhor. Então, aquelas questões que eu trouxe para os irmãos, o trabalho. Será que o trabalho às vezes se torna um ídolo na sua vida? Com o que você é mais comprometido? Com o Senhor e a sua obra ou com o seu trabalho? Ah, pastor, mas o meu trabalho, ele é a minha fonte de renda. Ah, então você não adora o Deus da provisão? O trabalho é um meio pelo qual o Senhor usa para que a sua provisão nos alcance. Não é o fim, o nosso trabalho. Com o que nós estamos mais comprometidos? Eu vejo irmãos que se rendem ao Deus Afrodite, você conhece esse? Ou Astarote, lá do Antigo Testamento, Deus Baal, Deus do sexo. Irmãos que abrem mão de toda a sua vida, da sua santidade, da sua história, para atraírem aquelas pessoas que fizeram uma aliança diante de Deus. Pessoas que são viciadas em sites pornográficos, pessoas que são viciadas em práticas pecaminosas. O que é isso? Idolatria. Porque idolatria, ela se coloca como o maior amor da nossa vida. Se você ama mais a Deus, a gente abre mão da idolatria. Se nós amamos mais o nosso ídolo, nós fazemos aquilo que o ídolo espera de nós, a despeito do que o Senhor vai pensar sobre isso. Outro tipo de idolatria, ao dinheiro. Irmãos que acreditam que o dinheiro é o Senhor da sua vida. Eu preciso dar toda a minha vida para conseguir o máximo do dinheiro que eu quiser. Eu preciso construir a minha casa, eu preciso comprar esse carro, eu preciso, coisas e coisas. Irmãos que são viciados em jogar na Mega Sena. Aí a nova geração fala, meu Deus, como pode esses irmãos viciados em jogos? Falaram os jovens que são viciados em bet, apostas esportivas, cassinos online. Não é diferente, irmãos. É o mesmo mal, é um ídolo que se levanta na nossa vida. Outra maneira como o povo profanou o nome de Deus, injustiça. Nós observamos inúmeras vezes no Antigo Testamento, Deus dando um direcionamento para o povo em relação à maneira como eles deveriam viver entre si. Mas o que nós vemos? Injustiça, pesos diferentes para as mesmas situações, desigualdade. O Senhor havia dado àqueles irmãos direcionamentos de como eles deveriam viver de tal modo para que a justiça de Deus e para que aquela comunidade, o povo, vivesse de tal modo que não houvesse entre eles miseráveis, nem muito pessoas extremamente ricas. Nós vemos esse cuidado do Senhor e nós vemos que isso não aconteceu. Havia desigualdade. Enquanto uns passavam fome, outros eram extremamente abastados. Isso é profanar o nome de Deus. É um povo que toma para si o fato de ser povo de Deus, mas na prática é um povo idólatra, injusto e desigual entre si. Pode passar o próximo? Israel interpreta o seu chamado como um privilégio e não como uma responsabilidade diante dos demais povos da terra. Então, eles olhavam para o fato deles terem sido eleitos, o povo de propriedade exclusiva de Deus, como um grande privilégio. E esqueciam que isso era a maior das suas responsabilidades. Quando nós trazemos isso para os nossos dias, nós que somos calvinistas,
Nós acreditamos que nós fomos eleitos. Deus, obrigado, porque eu sou eleito. É como o sociólogo Tio Ben, ele dizia lá em Homem-Aranha: com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Exatamente, então, você é eleito para o quê? Se você não é eleito para nada, existe uma grande probabilidade de você não ter sido eleito. Olha como isso é sério. Porque à medida que nós somos eleitos, nós somos constrangidos a esse amor que nos alcançou, para que nós vivamos essa realidade aqui na terra. Então a eleição não é um grande privilégio, mas ela coloca sobre os nossos ombros uma grande responsabilidade. Próximo, por favor. Ao perder a consciência da sua missão, Israel perde também a razão de ser. E aí a grande preocupação dos nossos dias: igrejas que vivem para si mesmas, igrejas que fazem programações e pensam apenas naquilo que lhes é conveniente. Será que a igreja, ela tem um fim em si mesma? Não é. O termo da aula lá que eu usei é eclesiologia. No original, a palavra igreja, lá no grego, é eclésia. São uma junção de duas palavras. Klesia, que significa assembleia, grupo de pessoas, comunidade, que é antecedido pela preposição ek, que significa lançado para fora. Mas não é algo que é jogado para fora, é algo que é lançado com uma força muito grande para fora. O termo que o Senhor usa para se referir ao seu povo é esse, eclesia, essa comunidade que se ajunta para cumprir a missão lá fora. Ou seja, a igreja só é igreja quando ela serve para abençoar aqueles que estão lá fora. Então, o meu objetivo nessa aula, irmãos, não é te constranger, mas te lembrar qual deve ser o foco pelo qual nós fazemos o que fazemos. Próximo, por favor. A missão não pertence à igreja, mas a Deus. Quando aqueles que são chamados se omitem e falham, Deus levanta outros para cumpri-la. Ou seja, a missão funcionará, acontecerá a despeito de você. Se você está muito ocupado, sabe o que Deus vai fazer? Vai levantar outro. E ele vai cumprir a missão dele do mesmo jeito. E sabe quem que perdeu? Você, eu. Porque não existe privilégio maior nesse mundo do que servir ao nosso Senhor. Deixa eu ter uma conversa com você aqui, só nós dois. Existe coisa mais abençoadora do que você ser usado por Jesus? Sabe quando teu coração pega fogo, que você fala assim: nossa, Jesus está me usando. É tão maravilhoso, não é? Nosso coração se enche de alegria quando a gente é usado por Jesus, não enche? É o maior privilégio do mundo. Ontem nós estávamos aqui e um irmão falou assim, terminamos de arrumar as coisas do bazar, e um irmão, não vou falar o nome dele, mas ele disse assim: pastor, e agora? Quanto que o senhor vai nos pagar por tudo que nós fizemos? Ele falou em tom de brincadeira, óbvio, não quero nem culpá-lo por isso. Mas eu fiquei pensando naquilo. E sabia que não existe nenhum salário no mundo que possa te pagar por você ser útil na obra do reino de Deus? Se você recebesse R$1 milhão, não se compara com o fato de você ser usado pelo próprio Deus para que o seu reino seja difundido aqui na nossa cidade ou por onde quer que você vá. Não existe. Entenda, você tem nas suas mãos o maior privilégio de todos, de ser usado por Deus. E não tem ninguém aqui que possa dizer: pastor, eu não consigo. Irmão, pastor, eu não sou bom na fala. Sabe cozinhar? Irmãs ali nos abençoaram muito ontem na cozinha. Pastor, eu não sei cozinhar e não sei falar. Sabe varrer? Irmãos nos ajudaram depois varrendo. Pastor, eu não sei nem varrer. Sabe organizar? Irmãos nos ajudaram organizando. Ontem tinha função para qualquer pessoa, mas não só ontem, em qualquer programação da nossa igreja. Tem opções para que todos possam servir. Isso é o reino de Deus, é um corpo. Nós precisamos de todas as pessoas. Não são somente aquelas capacitadas para falarem, expor uma aula, expor um texto. Não só aquelas que sabem conduzir a sua vida de modo a apresentar o reino de Deus de uma maneira impactante. Não é isso. A gente precisa das pessoas mais simples e humildes, porque elas podem cumprir apenas o papel que Deus levantou para que elas cumpram. E se isso não acontece, sabe quem que perde? Nós, igreja, e os irmãos que não serviram. Então entenda, irmão, é o maior privilégio de todos.
Não abra mão disso. Se tem uma oportunidade para servir, abrace com todas as suas forças. Quando o pastor Paul subia no púlpito aqui e falava assim: irmãos, nós precisamos de ajuda, seja o primeiro a se dispor. Pastor, não sei o que você está precisando, mas conte comigo. É isso que o reino de Deus precisa, de pessoas que estejam dispostas a entregarem a sua vida, o seu tempo para o reino de Deus. É o maior privilégio que nós temos. E como Deus então faz isso? Como Ele cumpre a sua missão através de nós? Como que a partir da falha do povo de Israel, a partir da falha da igreja da Inglaterra, a partir das nossas falhas, Deus cumpre essa missão? Pode passar o próximo, por favor, Gabriel? Mais um, por favor. Então nós vemos como Israel deveria cumprir a sua missão. Antes de entrar aqui, alguma pergunta, queridos, algum questionamento? Como Israel cumpria a sua missão? Então a gente precisa perceber como isso acontece na narrativa bíblica. Lá no Antigo Testamento, o que acontece? Deus, Ele cria homem e mulher, Adão e Eva, eles se rebelam contra Deus, são expulsos da presença de Deus, a humanidade começa a se afastar cada vez mais do seu Criador. Em determinado momento, Deus levanta um homem chamado Noé, aquele que é amigo de Deus, alguém muito próximo do Senhor. Ele tem uma missão, ele deveria construir uma arca. Ele constrói a arca, Deus ele manda o dilúvio, a humanidade é liquidada, fica apenas Noé e a sua família. Ele desce da arca, qual que é a primeira coisa que Noé faz? A Bíblia fala, uma plantação de vinha. Com o fruto da vinha ele se embriaga. Cã, seu filho, vendo desde seu pai, não quero entrar em detalhes, mas ele desonra o seu pai. O pecado continuava na humanidade. A liquidação não era a resposta. Nós sabemos que lá na frente a resposta é o Messias que viria. Mas depois nós observamos o que acontece chegando lá em Babel, Gênesis capítulo 11. Nós percebemos que o povo continuava cada vez mais distantes do Senhor. Eles constroem uma torre para que eles tivessem o seu nome conhecido, para que a cidade não se espalhasse, vontades totalmente egocêntricas. Deus vem, confunde aquele povo com outros idiomas, e depois disso, em Gênesis 12, dá o início do povo de Deus, que é com Abraão, esse texto que está ali, Gênesis 12, se você puder abrir a sua Bíblia, acompanhe comigo lá. Ele diz assim: farei de você um grande povo e o abençoarei, e por meio de você todos os povos serão abençoados. Esse versículo, irmãos, é a essência da igreja e do povo de Deus. Esse versículo aqui você precisa guardar muito claro no seu coração. Por que Deus levantou um povo? Por que Deus levantou a igreja? É para isso, para que nós fôssemos canais da bênção do Senhor. Ou seja, Deus ele manda a bênção para que eu pegue essa bênção e eu faça o quê? Abençoe aqueles que estão à minha volta. Israel seria esse canal de bênção. Então a bênção do Senhor viria a Israel, Israel abençoaria os outros povos. A bênção do Senhor vem à igreja, para que a igreja abençoe as outras pessoas. Mas não é isso que acontece. Como nós vimos a falha do povo de Israel, o que eles fizeram com a bênção? Deus mandava riquezas, o que o povo fazia? É meu, é tudo para mim, vou encher a minha vida, a minha existência, isso é tudo para mim. Isso não é diferente conosco, tá? Com os jovens aqui, existe algo que é comum a todas as igrejas que eu pastoreei já, que eu já passei. O jovem, ele ora assim: pastor, quero comprar um carro, vou poder dar carona para todo mundo. Sabe aquele que sempre pede carona? Então, eu vou dar carona para todo mundo, eu vou poder abençoar todo mundo. Aí Deus abençoa, o miserável consegue comprar o carro. O que acontece? Nunca mais volta para a igreja. Acontece muito isso. São Paulo, Ribeirão Preto, Campinas, Ponta Grossa, isso acontece. Por quê? Porque nós achamos que a bênção é para nós. A bênção nunca é para nós. A bênção é para a glória de Deus. O que nós recebemos, nós entregamos. Um exemplo: Deus abençoa a minha vida com um filho. O filho é teu? É para a glória do Senhor. Vocês percebem como nada é para nós? É tudo para que nós abençoemos, é para que tudo nós sirvamos o reino do Senhor aqui. Então esse é o propósito de Deus para com Abraão. Se você avançar lá em Êxodo 19, versículos 5 e 6, diz assim: vocês, povo de Israel, tá? Serão o meu tesouro pessoal.
dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Olha que lindo! Deus havia ensinado o povo o que era o sacerdote. Ele já tinha sido levantado aqui. O que fazia o sacerdote? Ele era aquele que ligava o povo a Deus. Lembram? O povo pecava, eles tinham que ir até quem para pedir a remissão dos seus pecados? Ao sacerdote. O sacerdote fazia o sacrifício e ele então estava perdoado daquele pecado diante de Deus. Era aquele que ligava o povo a Deus. E aqui que Deus está dizendo em Êxodo 19? Nós somos uma nação de sacerdotes. Quem que liga o povo a Deus? Nós. Vocês percebem como isso muda muito o sentido da nossa essência como igreja? Qual que é o papel da igreja? Nós, a partir das bênçãos que nós recebemos, nós abençoamos o povo, abençoamos as outras nações. Esse é o objetivo. Então, como que eles cumpririam com êxito esse chamado, essa missão? Pode avançar mais um, por favor? Primeiro lugar, obedecendo a lei, isso é, um estilo de vida. Abra comigo lá em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 6. O texto diz: vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los. Aqui é a repetição da lei lá de Moisés. Pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses decretos, dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Que leis eram essas? Pode passar o próximo. A gente pega a lei de Deus, principalmente os 5 primeiros livros. O próximo, por favor. E a gente vê leis do quê? Leis de sociedade, irmãos. Como uma sociedade deveria viver. Lembre-se, quando as leis são reveladas a Moisés e ao povo de Deus, a ideia de uma sociedade era muito diferente dos nossos dias, em que nós vivemos numa sociedade teoricamente organizada. As coisas elas eram muito mais selvagens, digamos assim. Elas eram muito mais, me fugiu o termo, mas não tinham direitos que atendiam à maneira como as pessoas se relacionavam. As relações, desde as mais simples às mais complexas. Um exemplo que nós temos nos nossos dias, por exemplo, são os contratos. Quando nós firmamos um contrato com uma outra pessoa, isso tem quase um peso de lei, né? Nós colocamos lá, registramos no cartório. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade organizada. Lá na lei de Deus, nós vemos leis que prevêem esse tipo de relacionamento. Mas num mundo onde nem se pensava nisso. Por que Deus faz isso? Porque Ele queria que a maneira como o povo de Deus se relacionasse, os outros povos, percebendo as leis que eles tinham, eles olhassem e dissessem: meu Deus, que povo é esse? Da onde eles tiraram tamanha sabedoria para viverem entre si como uma comunidade? Isso só pode ser de Deus. Quando algum político desses mais novos que vão para fora, fazem bootcamp, aí eles voltam, porque eu aprendi lá na Inglaterra, olha que coisa legal para saneamento básico, para o transporte público, nós podemos trazer essa ideia lá da Noruega para cá. A gente fica assim: nossa, isso é muito bom. Era exatamente isso que eles tinham que fazer. Israel seria esse molde de como as outras sociedades deveriam se relacionar. Então, os outros povos e as outras tribos, ao olharem a maneira como Israel vivia, eles deveriam pensar e refletir: da onde que eles tiraram tamanha sabedoria? E qual era a resposta? De Deus. Nós vemos leis sobre justiça. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Deus mostrando como o povo deveria se relacionar a partir daquilo que acontecia entre eles. Teve uma discussão, uma briga. Como que eles vão resolver isso? A lei de Deus prescreve isso. Teve um acidente, um boi escapou, matou uma pessoa, não teve dolo, foi culpa. Deus prevê como isso deveria ser solucionado, resolvido dentro daquela comunidade. Uma curiosidade para o pessoal do direito: qual é a base do direito brasileiro? Você sabe? O direito romano. Sabe qual é a base do direito romano? E isso você não vai achar em lugar nenhum, apenas num livro. E não é porque ser só num livro que não é verdade, porque isso é muito claro quando nós comparamos as leis.
o livro República Hebraica. É um livro que mostra exatamente a maneira e o estilo de vida do povo de Deus, quando eles ainda eram esse povo, quando eles tinham recebido essa lei. Existem paralelos inquestionáveis, que são referências do direito romano encontrados na maneira como o direito dessa república hebraica do povo de Deus acontecia. Interessante isso, porque as leis que nós temos ainda hoje são de quem? Do próprio Deus, que foram reveladas lá a Moisés. O que os povos, ao verem esse tipo de injustiça, deveriam fazer? Se encantar. Uma sociedade justa. Você não sonha em viver uma sociedade justa? Nosso coração não fica ruim quando acontece uma barbárie? Um exemplo que a gente vê muito nos nossos dias: fulano matou um, matou dois, estuprou outra, estava numa saidinha, nessa saidinha foi lá e matou mais uma. Você não fica com uma sensação assim, nossa, isso não é justo, isso não podia acontecer? A gente não fica com raiva de injustiças? Por quê? Porque a gente sonha em viver em uma sociedade justa. E qual é o estereótipo perfeito de uma sociedade justa? Não é Israel, mas é a partir da lei que Deus revelou a Israel. Outro exemplo, economia. É maravilhoso nós observarmos como existem leis de economia lá no Antigo Testamento. Irmãos, isso é totalmente absurdo para aquele contexto. Um Deus revelando leis de economia para o seu povo. Saúde pública. Não tinham as leis cerimoniais? O povo lá no deserto, Deus deu direcionamentos de como eles deveriam lidar com questões, por exemplo, alguém está passando mal, essa pessoa deveria ser retirada do arraial durante tantos dias. O que as mulheres deveriam fazer com esqueci o termo, o pano que elas usavam para conter a menstruação, tinha que enterrar, enfim. Orientações assim que você olha e fala assim, cara, como isso está na Bíblia? Mas é Deus dando diretrizes extremamente específicas de saúde pública. Que tribo naquele contexto se preocupava com saúde pública, irmãos? Se você estudou um pouquinho de história, você viu que grandes desastres aconteceram na humanidade porque não tinham conceitos de saúde pública. Um exemplo, a peste bubônica. Vocês percebem, irmãos, como na lei lá do Antigo Testamento a gente já tem aqui padrões. Outro exemplo, meio ambiente. Os irmãos aqui da agricultura, de tempos em tempos a terra precisa descansar, não precisa? Da onde vem isso? É da Bíblia, irmãos. Isso é muito extraordinário. Não faz sentido a qualquer cultura humana. Isso foi revelado pelo próprio Deus. Deus, ele estipula o ano do jubileu, por exemplo, que não só o povo precisava descansar, os escravos serem libertos, mas também o descanso da terra. Vocês percebem como Deus, ele pensou em tudo que fosse reger o relacionamento social do seu povo? Isso está revelado nas leis de Deus, leis para o estrangeiro. Se uma pessoa de outro povo, um estrangeiro, visse tudo isso, teriam leis que garantiriam para que esse estrangeiro fosse bem recebido dentro do povo e fizesse parte do povo. Que povo, lá daquele contexto, receberia um estrangeiro? O estrangeiro era inimigo, pode ser um espião, pode ser algum desertor que fugiu do exército, está aqui agora, pode nos trair. O povo de Deus tinha leis que prescreviam, que recebiam todos esses tipos de condutas. Irmãos, não existia qualquer tipo de sociedade neste contexto que se comparasse a Israel. Israel deveria obedecer à lei de Deus, porque se eles vivessem de tal modo, o que aconteceria? As sociedades olhariam para eles e falariam, não existe qualquer outra sociedade tão civilizada, com uma visão tão clara entre as relações quanto Israel. Então, se eles obedecessem à lei de Deus, eles seriam como essa maquete, o povo ideal. Era assim que eles deveriam fazer. Segundo, sendo o cenário dos atos poderosos de Deus, Êxodo 9,16, qual é o propósito das pragas no Egito? O texto diz, se puder abrir sua Bíblia, abra lá comigo, Êxodo 9,16, o propósito pelo qual o Senhor mandou as pragas no Egito. Com este propósito, mostrar-lhes o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Você percebe, irmãos, por que Deus fez tudo aquilo? Para que a maior nação daquele contexto, o Egito, eles percebessem quem é o único e verdadeiro Deus. As outras nações em volta do Egito
que eles deveriam fazer? A maior nação do mundo foi subjugada pelo Deus de Israel, uma nação menor. O que isso significa? O Deus deles é o verdadeiro Deus, o Deus mais forte. Era assim que as coisas deveriam acontecer. As nações deveriam saber quem era o nosso Deus. Isso aconteceu lá em Jericó. Quando os espias chegam lá, eles já sabiam quem era o Deus de Israel e estavam com medo. Então era esse o objetivo, sendo o cenário dos atos poderosos de Deus. A ideia aqui é de um céu à meia-noite no dia 31 de dezembro, sabe? Antes da meia-noite, né? Porque quando vem aqueles fogos assim, bem distantes que você olha, imediatamente você está olhando para todo o céu. Quando sai um fogo de artifício ali, o que você faz? Imediatamente você olha para ele. É mais ou menos isso, sendo esse cenário dos poderosos feitos de Deus. Então, esse grande milagre, as pragas do Egito, deveria fazer com que as nações olhassem para Israel e falassem que o Deus de Israel é o verdadeiro Deus. Mas uma outra manifestação de Deus que cumpre esse papel, Josué 4:24, o texto diz: para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Aqui é o texto que fala sobre a travessia do Mar Vermelho e do Rio Jordão. Por que isso aconteceu? Não era para que o povo passasse lá, nossa, como nós somos metidos, ó, estamos passando, nosso Deus. Não era, mas é para que as outras nações olhassem. O maior Deus é o Deus de Israel. Qual que era um dos principais deuses do Egito e das culturas cananeias que estavam à volta? Era o Deus da água. Lembram o que fertilizava as terras do Egito? As inundações do Nilo. O Nilo era um grande Deus para eles. Os cananeus, da mesma maneira, eles entendiam que a água, as chuvas, elas eram bênçãos de Deus. E aí o Deus de Israel, ele faz o quê? Ele pega e separa as águas. Ele tem autoridade sobre as águas. Eles deveriam entender que o Deus de Israel é o maior de todos os deuses, o único Deus. Por isso, então, Deus abre o mar. Por isso, Deus abre o Rio Jordão. Daniel 6:26, o decreto do rei Dario. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. O que aconteceu aqui? É depois Daniel sair da cova dos leões. Daniel sai de lá com vida, o maior dos milagres. Dario imediatamente ele assina um decreto dizendo que todos deveriam adorar e reverenciar o Deus de Daniel. Por que Daniel foi poupado na cova dos leões? Porque Daniel era muito bonzinho, pastor. Daniel ele fazia jejum. Daniel aqui já era um senhorzinho. Deus ficou com dó dele? Não. Ele está com 85 anos, 90 anos aqui, sendo usado como instrumento de Deus para impactar todo o reino aqui. Vocês têm noção do que é isso, irmãos? Isso é ser cenário dos poderosos atos de Deus. Próximo, por favor. Deus fazia o seu poder conhecido, visível e tangível aos olhos de todas as nações e sob a vista de todos os povos. Era assim que Deus fazia no Antigo Testamento, irmãos. Sabe o que é o mais legal? É que no Novo Testamento ele continua fazendo dessa mesma maneira. Grandes milagres, grandes sinais. O povo via grandes milagres, um paralítico sendo curado. O que eles faziam? Jesus é o Senhor, Jesus é o Messias. Começavam a acreditar que ele era o Messias tão aguardado. Mas e hoje? Alguém aqui já viu o fogo do céu cair? Alguém aqui já viu a praia lá de Matinhos abrir para os crentes aqui passarem? Não, né? A gente tem que pegar a balsa lá para ir para Guaratuba, não tem? Não conseguimos andar sobre as águas, nem atravessá-la a pé. Mas será que não tem mais esses atos poderosos de Deus? Eu perguntei uma vez isso para o pastor, que foi o que me deu a primeira aula sobre isso, o pastor Ricardo Agreste. Eu falei assim, pastor, mas eu não vejo mais fogo cair do céu, eu não vejo mais ninguém sair de uma jaula de leão vivo, eu não vejo mais nada disso. Ele me disse assim, meu irmão, deixa eu te contar uma história. Uma menina adotada de uma tribo da África por uma família crente lá dos Estados Unidos, educada, ensinada no temor do Senhor, sempre ensinada sobre a sua origem. Essa pequena menina, ela cresce, ela começa a estudar e ela desenvolve aptidões e ela cria uma marca de sapato. Eu não vou lembrar a marca, porque já faz tempo que eu tive essa aula. E aí essa menina, agora uma mulher, ela tinha muito claro no seu coração que todo o valor que ela arrecadasse a partir deste dom que Deus deu para ela
ela destinaria à sua antiga tribo. E sabe o que ela fez? Ela transformou toda uma sociedade de onde ela veio, com todos os meios, postos de saúde, estrutura para que eles tivessem água encanada em todas as casas. Foi usada por Deus, e ela dizia: aquilo não foi eu que, tudo isso aqui não sou eu que estou dando para vocês, foi o próprio Deus. Quando aquelas pessoas daquela tribo, daquela cidade viram tudo isso, o que era isso? O cenário dos atos poderosos de Deus. Ela pregou o evangelho. Irmãos, mas agora quem que são esses cenários dos atos poderosos de Deus? Somos nós. E aí eu quero te perguntar mais uma vez: como você está sendo esse cenário dos atos poderosos de Deus? Como você tem impactado a vida das pessoas que estão ao seu redor a partir da sua vida e do seu testemunho? Nós precisamos entender que nós somos esse povo hoje, e nós precisamos ser esse cenário dos atos poderosos de Deus. Nós somos aqueles a quem o Senhor faz milagres hoje. O maior milagre de todos não é o mar abrir, não é 3 homens saírem numa fornalha em chamas vivos. O maior milagre de todos é um pecador totalmente depravado se arrepender dos seus pecados e seguir a Jesus. Isso é intervenção direta do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós somos esses milagres, e nós precisamos testemunhar do que o Senhor fez na nossa vida. Pastor, eu não sei nada do que contar, nunca vi coisas extraordinárias. Conte o que o Senhor fez na tua vida, conte o que o Senhor continua fazendo na sua vida, conte quem você era e quem o Senhor está te tornando, conte a obra do Senhor da história da tua família. Eu tenho certeza que você tem N histórias para contar. Pastor, eu não tenho nenhuma. Então você precisa entender que Deus te chamou para isso, e que você precisa se dispor mais. Quanto mais você se dispõe a servir a Jesus, mais cenário dos atos poderosos de Deus você se torna, mais testemunhos você vai poder dar. Nós precisamos entender qual é o nosso papel, irmãos. Terceiro e último, adorando de forma inclusiva. Então, uma frase aqui, Orlando Costas, ele diz assim: adoração está intrinsecamente ligada às ações de Deus na história e à conversão das nações a Deus. A adoração, em sua dimensão humana, surge da missão. É um resultado espontâneo da experiência da redenção. Eu sei o que Jesus fez na minha vida, eu sei quem eu era, eu sei em quem Ele me transformou. Isso vai me impulsionar ao quê? A adoração. Quando eu adoro a Deus, eu cumpro a missão. É assim que o nosso Senhor espera ser adorado. Então, como que isso funciona? Mais um para nós lá, por favor, Gabriel. Estilo de vida, atos de Deus, adoração inclusiva. Nós somos chamados a fazer isso. Então, como é que funcionava com Israel? Se você vê num mapa geográfico, você vai ver que Israel está entre todas as nações à sua volta. Israel deveria ser esses fogos de artifício, essa nação que as outras nações, ao olharem, deveriam dizer: eu quero viver como eles, eu quero fazer parte desse povo, eu quero morar lá. Era mais ou menos isso. Então os povos viriam atraídos pelo que viriam em Israel, ou seja, uma força centrípeta. Todos viriam para Israel. Os outros povos olhariam para Israel e eles seriam como que magnetizados, levados a viverem como Israel, adorarem o Deus de Israel. No Novo Testamento isso muda em Jesus Cristo. Por quê? Pode colocar o próximo, por favor. Agora não é mais uma força centrípeta, mas é uma força centrífuga. Se antes as nações viriam até Israel, agora quem que é enviado? Lembrem-se, eclésia. Quem é enviado para cumprir a missão? A igreja. Se Israel chamava para si, a igreja agora é enviada pelo Senhor. Por isso Jesus Cristo, ele muda a ordem da missão. Nós, igreja, não vivemos mais como Israel aqui, fechadinhos intramuros. Nós somos enviados para viver a missão de Deus. A igreja é enviada e capacitada por Deus para impactar através do seu testemunho. Força centrífuga. Então, quem é o Israel de Deus no Novo Testamento? A igreja. Quem são aqueles que devem ter um estilo de vida tão atrativo que as pessoas, ao olharem para a vida dessas pessoas, queiram viver igual? Nós. Eu lembro que quando eu conheci a Jesus, o que me chamou muita atenção era a maneira como os irmãos aqui dessa igreja, no Encontro de Jovens com Cristo, se comportaram ao nos receber.
Porque na minha concepção, a alegria, ela estava ligada a bebida e drogas e mulheres. Era apenas assim que eu era feliz. Eu chego num lugar, eu vejo 100 pessoas, não posso falar, né? Mas muito felizes, alegres, contentes. E eu entro lá e eu penso, mas não tem bebida, não tem droga, não tem farra aqui? Como que esse povo está feliz? Eu quero provar dessa alegria. Isso começou a mexer comigo por dentro. Mas o que era isso? Era o próprio Deus movendo. A maneira como você se relaciona com a sua esposa, com os seus filhos, a maneira como você lida com o seu trabalho, a maneira como você se relaciona com aqueles que são superiores a você no seu trabalho e com aqueles que estão sob você no seu trabalho. Os com maior influência com aqueles que têm menos relevância. Como você se relaciona com eles? Isso impacta pessoas. Pessoas que chegam para você e falam assim, viu, mas ninguém mais hoje em dia faz isso? Ninguém mais. Como que você vive dessa maneira? Aí você faz o quê? Prega o evangelho, estilo de vida. Nós não precisamos dos prazeres desse mundo. Nós já temos o maior prazer do mundo, que é a presença de Jesus na nossa vida. Isso é disruptivo. Imagina um jovem, 20 anos, vendo todo mundo indo para a farra, dizendo, eu vou me guardar para casar com meu marido, com a minha esposa virgem. Eu me guardei durante toda a minha vida para ele. E aí, os outros jovens que já se perderam nos seus prazeres, ao ouvirem isso, o que eles pensam? Isso não existe. Como assim? Isso é o evangelho, irmãos, é estilo de vida. Você no seu trabalho, sendo muito influente, você se relacionando e respeitando a pessoa mais simples, que está lá no chão da fábrica. Enquanto muitos são soberbos e ignoram a existência dessas pessoas, você pode testemunhar do amor, da misericórdia e da graça. Isso impacta e gera transformação, irmãos. Você é chamado a ter um estilo de vida que atrai as pessoas a amarem e a conhecerem a Jesus. Por isso é tão importante a gente obedecer à lei. Quando somos santos, é porque estamos obedecendo à lei. Quando obedecemos à lei, adoramos a Deus. Quando adoramos a Deus, impactamos a vida de pessoas. E pessoas vão olhar para nós e vão dizer, eu quero ter a vida dele. Eu quero adorar o Deus dele. Eu quero construir a minha história como a dele. Nós somos esses modelos hoje. Segundo, sendo atos de Deus. Imagina que legal você contando do maior milagre de todos, a sua conversão. Você dizendo do milagre, da cura que você recebeu. Você dizendo do livramento que você recebeu. Enquanto muitos podem dizer, nossa, que sorte. Você pode dizer, foi a mão de Deus que esteve sobre mim. Nós somos esses atos de Deus, irmãos. Por último, adoração inclusiva. Nós entendermos que o propósito do nosso Senhor não se resume a só nós. Nós somos chamados pelo próprio Deus a adorar o único e verdadeiro Deus. Não é adoração só para nós. Abra comigo sua Bíblia no Salmo 117. Não está projetado ali. É o menor salmo da Bíblia. O texto diz assim, louvem o Senhor todos os gentios. Gentil não é uma pessoa cordial. Gentil aqui é quem não é povo de Deus. Israel pensava, não, nós só que temos que adorar a Deus. Aqui o próprio Deus revelando através do salmista, louvem ao Senhor todos os gentios, que todos os povos o louvem, porque grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Não é só para nós. Volta um pouquinho no Salmo 104. Bendiga minha alma ao Senhor. Senhor Deus meu, como tu és grandioso, está revestido da glória e majestade, coberto de luz como de manto. Tu estendes o céu como uma cortina, põe nas águas o vigamento da tua morada, toma as nuvens por carruagem e voas nas asas do vento. Fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra, para que ela não se abale em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. Com a tua repreensão as águas fugiram. Com a voz do teu trovão bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales, até que lugar lhes havias preparado. Puseste as águas divisa que não ultrapassarão, para que não voltem a cobrir a terra. Tu fazes, e aqui ele começa a dizer todas aquelas coisas de Deus,
E aí a gente vai lendo tudo aquilo, toda a obra do nosso Senhor. Mas eu quero avançar um pouquinho mais com você. Versículo de número final, versículo 27. Todos esperam de ti que lhe dês de comer a seu tempo. Se lhe dás, eles os recolhem. Se abres mão, eles se fartam de bens. Avança mais um pouquinho, 31. Que a glória do Senhor dure para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Com só olhar para a terra, ele a faz tremer. Toca as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação. Eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores e que os perversos deixem de existir. Bendiga a minha alma ao Senhor. Aleluia. O que ele está dizendo aqui? Que a adoração é a essência da vida dele. Por tudo aquilo que Deus fez, por tudo aquilo que o Senhor é. Isso é adoração inclusiva, irmãos. É nós entendermos que a nossa vida, ela não constitui apenas de uma adoração momentânea no louvor que se levanta a mão, mas em tudo o que nós fazemos é a adoração de Deus. Então que nós possamos entender que para que nós cumpramos essa missão de Deus hoje, nós precisamos obedecer à lei, ter um estilo de vida santo, sermos esse cenário dos atos poderosos de Deus e adorarmos de forma inclusiva. Irmãos, temos 3 minutos. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Então vamos orar, coloque-se de pé, vamos orar ao nosso Deus. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por este tempo, obrigado por este conteúdo, Pai, todo embasado e fundamentado na Tua Palavra. Eu peço que essa aula, Deus, não sirva como algo que vai gerar nos nossos corações revolta, tristeza, mas que isso seja como um incentivo, como um impulso do Senhor nas nossas vidas, que nós possamos nos lembrar quem nós somos, por que o Senhor nos chamou e o que o Senhor espera de nós, que a nossa vida seja sempre para Ti, para a honra e glória do Seu santo nome, em nome de Jesus, amém. Irmãos, vão em paz, que o Senhor os abençoe, lembrando hoje o nosso culto às 19h30, venha, traga toda a sua família e vamos juntos adorar o nosso Deus.